Meus amigos, o clima no Palácio do Planalto hoje não é de festa. O clima lá dentro é de velório antecipado. E o que eu vou te contar agora, o que a coluna Radar da Veja acabou de confirmar, é o motivo exato que está tirando o sono do Lula, deixando a cúpula do governo em pânico. O Lula tentou montar uma verdadeira operação de guerra nos bastidores para blindar o próprio filho. Ele mexeu as peças, articulou com aliados, mas ele não contava com um pequeno detalhe. A Polícia Federal já mapeou cada passo, cada conversa e cada articulação feita bem ali, dentro do gabinete dele. Segundo o jornalista Robson Bonin, o Lula está profundamente preocupado e assustado. Sabe por quê? Porque a PF está exatamente 2 passos à frente de cada movimento que esse desgoverno tenta fazer para esconder os podres do Lulinha, do escândalo do INSS. Hoje você vai entender por que esse castelo de areia começou a ruir e como um ministro virou o maior pesadelo da alma mais honesta desse país. Se você parar para pensar comigo, o Lula caiu em uma armadilha que ele mesmo criou. Ele está completamente encurralado e não tem saída fácil. De um lado, se ele resolver interferir na Polícia Federal agora, se ele tentar trocar delegado ou mandar recado via ministro da Justiça para salvar o próprio filho, ele assina o atestado de culpa. Ele vai mostrar para todo o Brasil que tudo aquilo que ele acusou o Bolsonaro por anos, ele mesmo está fazendo em dobro dentro do próprio palácio. E seria o fim da campanha de 2026 antes mesmo de começar. Seria a primeira vez que o esquema dele iria desmoronar antes mesmo de ir para as urnas. Por outro lado, e se ele não fizer nada? Se ele engolir o orgulho e deixar a PF trabalhar livremente, aí a investigação chega com força total no Lulinha. E vamos ser muito honestos aqui, muito sinceros entre nós mesmos. A investigação, quando chegar no filho, chega no pai. Não existe essa história de eu não sabia. O Brasil já conhece essa historinha, já conhece essa desculpa de 2 décadas atrás e ninguém mais cai nessa conversa fiada. Mas presta muita atenção aqui, porque agora vem o ponto de virada que a grande mídia está tentando abafar a todo custo e que muda completamente o jogo. A imprensa gosta de encher a boca para dizer que é o STF inteiro que está investigando, mas isso é uma mentira deslavada. A gente sabe muito bem de que lado a maioria daquela corte está e com certeza o lado não é do cidadão de bem, não é o lado do Brasil. Só que a Veja deixou escapar um detalhe crucial que destrói os planos do Planalto. Essa caçada tem nome e sobrenome: André Mendonça. Ele não é parça do Lula, ele não é aliado do governo, ele não deve nenhum favor político ao Planalto e não está nem aí para o calendário eleitoral de 2026. Mendonça deu o sinal verde que a PF precisava e os delegados agora estão trabalhando com sangue nos olhos. Enquanto o governo tenta gastar energia com articulação política e conversas de bastidores, o setor técnico da Polícia Federal agiu rápido e já catalogou todas as tentativas de obstrução de justiça. Eles têm tudo registrado. Os investigadores já sabem exatamente quem ligou para quem, quais foram os horários e quem é emissário do governo escalado para tentar abafar a farra do INSS. O grande espelho do Lula, motivo de ele estar assustado e sem dormir, é perceber que desta vez ele não controla todas as peças do tabuleiro. O controle sumiu das mãos dele. E, se você acha que esse é um fato isolado, olha ao redor. O governo Lula está sangrando em praça pública, semana após semana. Em menos de um mês, foram 3 pauladas violentas que o governo sofreu e não conseguiu segurar. A primeira delas foi a rejeição do Messias na sabatina do Senado, mostrando que a base deles está sendo destruída. A segunda foi a humilhação pública na derrubada do veto da dosimetria, onde o Congresso mandou um recado claro de quem é que manda. E a terceira, que foi o verdadeiro checkmate, caiu direto no colo do próprio filho do presidente. O caso do Lulinha é o reflexo perfeito de um governo que entrou em total decadência e não tem mais a força de antes para segurar, para se blindar. Agora abre o olho para o que eu vou te revelar agora. Porque o buraco é muito mais embaixo. Essa investigação sobre a movimentação financeira do Lulinha, envolvendo aquele valor absurdo de 9 milhões de reais, é apenas a ponta do iceberg. É só o começo do que está por vir. A Polícia Federal foi a fundo e já descobriu
o caminho exato que o dinheiro do INSS fez. Aquele mesmo dinheiro que deveria estar no bolso do aposentado. Naquele trabalhador que passou a vida inteira pagando suas contas. Cruzou o caminho diretamente com as contas das empresas do filho de Lula, o Lulinha. E como diz um velho ditado que nunca falha, filho de peixe, peixinho é. O que eu vou te dizer agora é o que os bastidores de Brasília estão comentando em sussurros, trancados nos corredores do poder. A Polícia Federal não parou e não vai parar por causa de pressão política. Os delegados continuam avançando nas investigações, ignorando completamente os gritos e as ameaças veladas que vêm direto do Palácio do Planalto. O objetivo principal da PF nesse exato momento é fazer o cruzamento final dos dados das associações fantasmas que foram usadas para fraudar o INSS com os depósitos bancários feitos nas contas ligadas à família do presidente Lula. Se esse link for oficializado e carimbado pelo ministro André Mendonça, nos próximos dias o cenário muda de figura. O pedido de prisão, ou no mínimo de medidas cautelares gravíssimas contra as pessoas do entorno do presidente Lula, podem se tornar algo inevitável. O Lula sabe perfeitamente disso. Ele conhece o tamanho do estrago e é exatamente por isso que ele está assustado, andando de um lado para o outro e sem conseguir dormir. Já se sabe muito bem que a cadeira de presidente da República protege contra muitas coisas, mas não protege contra provas cabais, documentadas e mapeadas por uma polícia que tomou uma decisão histórica. A decisão de não se curvar e de não aceitar o aparelhamento da Polícia Federal. A verdade está vindo à tona e o cerco está fechando de um jeito que eles nunca imaginavam. O plano de blindagem falhou porque o calcanhar de Aquiles do governo sempre foi a ganância dos seus próprios integrantes. Mas agora eu quero saber a sua opinião real sobre tudo isso que está acontecendo no nosso país. Você acredita de verdade que o Lulinha e o Lula serão finalmente alcançados e punidos pelo escândalo do INSS? Ou você acha que o sistema, de um jeito ou de outro, vai dar um jeito de se mexer e salvar a pele deles mais uma vez? Como sempre fizeram. Não guarde a sua indignação para você. Deixe a sua opinião aqui nos comentários, aqui embaixo. Escreve Fora Lula e vamos mostrar a força da nossa voz. Mostrando que o cidadão brasileiro está de olho em cada passo, em tudo que está acontecendo nos bastidores do poder. Se você acha toda essa situação grave e quer entender o próximo passo que eles estão tramando, se inscreva no canal, deixe seu like, porque muito mais está por vir.